Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Marlete, do Instituto Federal. E eu vou hoje falar sobre apresentações. Claro, especificamente dos TCCs ou de trabalhos que vocês forem apresentar nos congressos da vida. Bom, vamos lá. Tem alguns alunos, eu sei que é a primeira vez que vai apresentar assim, de uma coisa tão formal. Então, eu vou falar dos slides. Então, aqui, deve organizar o seu PowerPoint. Geralmente, a gente organiza a apresentação 15 minutos cravados, porque se for para mais e para menos, não tem problema. Depois, a banca geralmente tem de 5 a 10 minutos para fazer as ponderações. Isso é de praxe em qualquer lugar, qualquer evento que vocês forem participar, ok? É sempre assim. Então, já fiquem preparados, né? Depois que você terminou a apresentação, né, não vai gritar, não vai chorar, porque não acabou, né? Só acaba depois da hora que você vê a nota, etc e tal. Mas vai dar certo, eu tenho fé. Bom, como é que a gente organiza, então? Coloca o título do teu CCC, seu nome da professora Marlete. Aí você vai organizar os seus slides. Organiza como? Um slide, por exemplo, para introdução. Se você quiser, um para revisão, para metodologia, análise, considerações finais e referências. É isso que a regra diz. Você pode organizar como você quiser, tá? Desde que você não estoure o tempo. Você faz o quê? Se o seu forte foram as referências, for o levantamento bibliográfico, os artigos que você colocou, você coloca o seu tempo maior ali. Eu acho que não é exatamente esse o caso de vocês. Eu acho que o local mais forte do trabalho de vocês está na análise e discussão do caso. Então, deixe uma boa parte do tempo para isso. Então, como que a gente pode organizar? Eu vou falar aqui, depois eu mostro alguns modelos que eu separei dos alunos. Então, aí, vou escrever lá a introdução, aí tema, e aí eu vou fazer como aqui, né? Aí tema, problema, objetivo, justificativa, a metodologia, né? Então, como é que eu faço? Eu coloquei um slide para cada um, para ficar isso bem amplo, bem fácil de você se organizar e visualizar. Lembre-se, tudo que está no slide precisa ser lido. Então, quanto menos coisa tem para você ler, menos você vai gaguejar, menos você vai ficar ansioso. Cada um tem o seu jeito, vocês precisam descobrir qual é o jeito de vocês para organizar o material, certo? Vamos lá ver, então, uns exemplos de introdução? Olha, essa aluna aqui, ela colocou o tema, colocou as palavras-chave, colocou as palavras-chave no problema, no que ela ia dizer. Aqui o de vocês não tem hipótese. Para eles falar do objetivo, então ela colocou as palavras-chave, né? Aí na metodologia, no caso dela, era uma pesquisa bibliográfica, diferente do de vocês. Sim, gente, eu já orientei muito estudo de casos, né? Como agora a gente tem outros professores que vão para essa área, eu tenho ido para outras. Vamos ver outro. Tem aluno que só escreve, né? Então, por exemplo, tema, problema, objetivo, justificativo e metodologia. Ele fala o que vai ser, não coloca palavra nenhuma. Tem aluno que já coloca, lá, problema, objetivo e a metodologia. Você pode tanto colocar a metodologia assim, como você pode fazer um gráfico, um desenhinho. Tem uns que colocam um esquema, sabe? Faz assim uma bolinha e vai colocando natureza, fica a palavra natureza de um lado, do outro lado aplicada, e aí só fica aquele esqueminha que é do que ele vai falar lá na hora. Aqui, por exemplo, né, a aluna, então, ela se organizou assim, olha, o meu trabalho, então ela apresentou como é que vai ser apresentado o trabalho, tá? Né, então, eu colocaria aqui a introdução, o referencial, resultados e as considerações finais, como se ela estivesse apresentando. Então, ela apresentou o tema dela, o problema de pesquisa, o objetivo, é o que eu falei do esqueminha, tá? Então, você pode fazer isso. Pode fazer o esqueminha, tanto aqui como também para coleta de dados, se você quiser alguma coisa assim, entendeu? Então, faz um esqueminha. Aí você já abocanha toda essa parte aí. E quando você for, então, você vai apresentar a sua introdução, tema, problema, objetivo, justificativo, e você pode falar quais são as teorias do seu trabalho, né? Não precisa colocar todas, mas aquela que você tem escala, para a pessoa que estiver assistindo poder se situar. Tem aluno que aí já vai ficar apresentando, ó, o referencial teórico vai falar disso, disso, disso. Tem aluno que coloca lá, por exemplo, marketing, o que ele vai falar de cada um desses itens, né? Então, ele vai falando, ele vai mostrando o slide, ele vai mostrando, né, o que é cada um desses itens que está no TCC dele. Quando eu vou apresentar uma empresa,
né? O meu foi especificamente da UBS, da prefeitura, alguma coisa assim. Então, eu faço um slide ali, logo depois da metodologia, eu já apresento a empresa, faço um slide falando da empresa, que é para já encerrar esse assunto, né? Para que já fique claro na mente de quem está assistindo que o que eu vou discutir depois é relacionado àquela empresa. Bom, aí a gente fechou essa parte, né, da gente para poder entender essa parte da introdução, né? Fechei lá todos os itens que vai na introdução, né? Tudo que compõe a sua introdução. Então, lembro lá, na introdução, que é igualzinho está no TCC. Tema, problema, objetivo, justificativa, metodologia, são aqueles itens lá que a gente tem na introdução. São esses itens que você vai apresentar, incluindo aqui, se você tiver que apresentar uma empresa, porque você colocou dados da empresa no seu trabalho, certo? Então, a revisão só se for necessário. Se não, não precisa. Por que, professora, não precisa apresentar a revisão? Porque você já vai entrar direto, você pode entrar direto na sua análise, tá? Como assim? Se você quiser falar do seu instrumento, você pode pegar, né, tô lá na minha introdução. Eu posso colocar aqui aquele quadro, sabe aquele quadro das questões, que tem um resumo das questões? Você pode colocar ele aqui. Então, assim, você já resume, olha, aqui as teorias pesquisadas, então, na hora que você estiver falando das teorias, você pode colocar ele aqui. As teorias pesquisadas são a satisfação com a qualidade, né, e nós empregamos a escala do fulano de tal, ou então pode colocar a teoria da qualidade, e nós falamos no trabalho empregando os autores, e coloca os autores, pode fazer um quadro aqui, colocar o quadro disso, né, do que você tem, tá bom? Se quiser colocar coisas, falar um pouco de teoria, se você tem pouca análise de discussão de casos para falar, então você faz assim. Você coloca lá a palavra, a teoria, e algumas palavras que você vai desenvolver. Lembra que eu falei, a gente não coloca tudo que a gente vai ficar falando, todas as frases inteiras, porque aí você fica travado. Né? Então, por exemplo, aqui, planejamento para a implantação de um call center. E aí ele colocou aqui as palavras que ele tinha que explorar na apresentação, né? Bom, agora a gente entra no coração do seu trabalho, que é a análise e discussão do caso. Como é que você organiza esse material, né? Então, eu gosto muito que você comece primeiro apresentando os dados do respondente, igualzinho está no seu TCC. Você pode pegar os dados mais eminentes, que nem aqui ela pegou os dados maiores, tá? Depois que você apresentou aqui os dados do respondente, aí você entra já. Então, tenho aqui uma teoria, você pode fazer o resumo do resumo do resumo, que está lá quando você apresenta a escala, lá embaixo, a hora que você começa a apresentar os dados, e aí você entra, como tá vendo? Esse aqui é o resumo das variáveis, naquela primeira tabulação. Você entra, e aí você vai falar em cima do quê? Eu vou falar especificamente desses dois dados. Esses dois dados que eu preciso chamar atenção, que está lá no TCC, entenderam? Aí aqui de novo, mesma coisa, cada um deles. Então, eu vou querer chamar atenção sobre o maior dado e o menor dado que eu tenho aqui, né? Olha, a média aqui foi tanto, né? Podia ter mais uma linha aqui, a média foi tantos por cento, né? E você vê que aqui blá, 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 deu quase 60%. Você pode até falar, você não precisa falar 68,8%, porque às vezes você pode se embananar. Você pode falar assim, quase 70% dos respondentes afirmam que apontam, né? Essa é a fala que a gente usa. Os respondentes apontam, eles afirmam, né? Eles afirmam, não, eles apontam. Aqui, por exemplo, né, quando fala, por exemplo, que dos rótulos, então, olha, por volta de 50% dos respondentes afirmam isso, mais de 52% dos respondentes afirmam isso, certo? É assim que a gente faz, tá bom? Né, que ela está explicando aqui, né, cada um dos itens. Aqui, por exemplo, ela decidiu falar só do maior valor, ok. Né? Então, ela deve ter falado aqui na apresentação da média geral e depois desse item aqui de maior valor. Mesma coisa aqui, a relação entre a expectativa entre o produto e consequência ambiental, que é dos autores Shen Shang, a gente pode observar que os produtos verdes, na maior parte deles, os respondentes apontam que 42% não percebem esse risco. Mas, quando a gente analisa especificamente
o item, o consumo de produtos verdes não atende a minha expectativa, você vê que 47% afirmam que não. Então, você vê que é uma média baixa, embora esse seja o maior item. E aqui eles têm uma visão que esse produto verde não tem uma melhora com a saúde, apontado por 38% dos respondentes. Né? Então, assim que a gente fala, tá? Aí aqui, no caso aqui, mesma coisa, mesmo esquema, tá? E você vai apresentando cada um. Então, quando você monta primeiro o seu banco de dados aqui. Isso aqui primeiro. Porque assim que você montar esse primeiro, já faz uma apresentação e vê quanto tempo. Porque, então, coloca lá um slide. No primeiro, introdução. E aí vem com toda a introdução. Depois, análise e discussão dos dados. E aí entra com os resultados. Aí aqui é um outro TCC, mesma coisa. Tá vendo? Né? Então, você pinta de vermelho, deixa em negrito aquilo que você quer mais chamar atenção. Aquilo que você quer mais, aquilo que você vai falar, para que a hora que você estiver falando, esses dados saltem aos seus olhos, tá bom? Que aí fica muito mais fácil. No caso aqui, a gente pode colocar, né, uma letra menor, você viu 15, aqui em cima está com 35, né, para eu aproveitar para poder colocar aqui os dados. Aqui ela colocou com 10, mas de repente ainda podia colocar com 12, de repente podia caber. É que você tem que padronizar. Então, por exemplo, aqui ela colocou com 10, que esse aqui era o maior. Coloca o maior. Formata. Dá para comentar a letra? Não dá. Então, deixa os outros tudo padronizado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Eu acho que não. Acho que isso falei. Certo? Então, esse é o coração do seu trabalho, a hora que você vai apresentar os seus dados. Né? Se você quiser inferir alguma coisa, olha, pode-se inferir que, né, acontece isso, aquilo, aquele outro. No caso, se você estiver fazendo experimento, então você vai mostrar na hora que você começa a apresentar aqui o seu trabalho no experimento, você, nesse slide, coloca as duas imagens, né? E você vai colocar, vamos supor que é preço baixo arredondado, preço baixo não arredondado. E aí você vai apresentar os dados, você pode fazer as duas tabelinhas lado a lado de cada um. Porque assim, quem estiver assistindo vai conseguir visualizar as duas coisas a hora que você está apresentando. Né? Os dois dados ele vai estar. Aí terminou aquele experimento, vai começar outro experimento. Então, de novo, mostra as duas imagens. Escreve aqui em cima, preço alto. E aí, de um lado, preço alto arredondado, preço alto não arredondado, não lembro mais como é que fala isso. E aí, de novo, próximo slide. Né, sei lá, satisfação, não sei mais, intenção de compra, que são as duas escalas lado a lado, para as pessoas conseguirem visualizar aquilo que você está enxergando, certo? Considerações finais. Então, o que precisa conter nas considerações finais? É aquilo que a gente vai responder os nossos objetivos, que os nossos TCCs não têm hipótese. E aí, eu vou, em cima disso, eu vou trabalhar. Esqueci de falar, se na hora aqui que você tiver, você quiser colocar de um lado, colocar um pedacinho do texto, como vocês quiserem, mas acho que aquele modelo que eu fiz lá, ele tá melhor. Cuidado com o texto longo. Lembro, o slide deve ter no máximo 7 linhas, que nem essa aluna aqui, ela falava super bem. Mas, gente, eu tô na hora que ela terminou. Porque, a regra, a gente deveria ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente deveria ter 3 slides, né? Se a gente fala de 5 a 7 linhas cada slide, então aqui deveria ter 3 slides. Então, o fato dela ter colocado aqui junto, nossa senhora, né? Foi um sufoco para dar conta. Eu que estava ficando sem ar, mas ela deu conta. Aqui, por exemplo, olha, o aluno foi falando de algumas coisinhas, algumas coisas que ele precisava falar, que aquilo que era para fechar. Esse aqui, no objetivo dele, falava das vantagens e desvantagens na implantação do call center. Então, ele colocou vantagem e desvantagem, e ele amarrou tudo, ele falou tudo, não colocou texto nenhum, tinha muita segurança. Esse daqui, ela colocou só essas palavrinhas, tá? Ela estava vindo aqui, né, falando, papapá, chegou aqui, ela fechou e amarrou, misturou, falando, né, você viu? Tudo que ela tinha que falar. Conexão com as teorias, então ela estava falando de fidelização, não sei o quê, endossamento, papapá, e chegou aqui, ela amarrou tudo, fechou tudo que estava lá, que ela tinha construído, né, fechando os resultados e fez a sugestão dos próximos trabalhos. Aqui também. Estava falando lá do greenwashing, papapá, chegou aqui, resultado, sugestão de próximo trabalho e fechou.
Depois disso, você vem nas suas considerações finais, né? Aqui ela colocou, depois ela fez essa brincadeira aqui, that's all folks. Aí aqui, essa daqui ela colocou, né, várias referências, colocou muito obrigado. É interessante, quando você termina, você deixar de novo o seu primeiro slide. Por quê? Porque a hora que você está lá fazendo, as pessoas, às vezes, eu passo a palavra para a banca, às vezes a banca dá um branco, quem é que está apresentando, como o nome do aluno, como o nome do trabalho. Então, é interessante você deixar aqui sua última apresentação, seu primeiro slide se repete outra vez, certo? Também não precisa usar todos, né? Então, por exemplo, se você olhar aqui, esse daqui é o da Yasmine, ela terminou de me dar autorização para usar no trabalho de você, para apresentar para vocês. Então, ela usou aqui no primeiro, né? E depois, lá no final, ela apresentou ele de novo. Então, fica essa tela aqui no final, tá bom? Então é isso, pessoal. Organiza, começa de trás para frente, começa do coração do seu trabalho, e depois volta para o primeiro outra vez, tá? Cores, que nem vocês viram que eu apresentei alguns, que era tons de azul escrito em amarelo, porque eles conseguem enxergar e ficam bem visuais. Também não tem nenhuma opção, no IF não tem, falando assim, aí tem que ser assim, o assado. Tem alunos que usam, né, com detalhes em verde, aquele padrão que tem, colocar o logo do IF no cantinho, fica elegante, né, ou aqui, ou ali, enfim, como vocês quiserem construir, pode. Pode colocar desenhinhos, vocês viram que eu apresentei vários, que tinha alguns desenhinhos, algumas figuras, tal, não tem problema nenhum, né, você colocar. Então, lembra, de 5 a 7 linhas no slide, tudo que está escrito precisa ser lido, tá bom? Bom trabalho para vocês. Se quiser que eu veja, vá fazendo e vá mandando que eu olho.